Oi, gente, boa noite. Vou esperar alguns minutos para as pessoas entrarem. Sejam bem-vindos a mais uma live do CJM. Meu nome é Mariana Tinoco. Só estou esperando um tempinho para as pessoas que estão entrando agora. Nosso tema de hoje é mediação trabalhista com a professora doutora Carolina Tupinambá. Oi. Acho que agora foi. Ui, tava. Peraí. Olá. Oi. Oi, boa Certo? noite. Tudo certo? Acho que agora Boa foi noite. direitinho. Tava ouvindo meio baixo aqui, mas resolvi. Pronto. Muito Então, bem, tudo gente, bem? É Fernanda, né? tudo bom? É Mariana Tinoco, Mariana. tudo bom? Tudo Eu bom, acho que a gente já Mariana? pode ir iniciando mesmo. Só vou fazer as Sim. formalidades do comecinho, que o comitê pede. Bom, gente, meu nome é Hum. Mariana Tinoco, eu sou membro do comitê, participei da última presidência, alguns já devem me conhecer por aí. Gostaria de agradecer em nome do comitê a professora doutora Carolina Tupinambá por ter aceito o nosso convite aqui. Eu vou ficar olhando para o lado um pouco para tentar, porque aqui eu consigo ver melhor as perguntas que as pessoas mandam, fica maior para mim do que no celular. E, bom, é isso. Nossa live hoje é sobre mediação trabalhista. Tentei E fixar o comentário aqui, mas não consegui não, Mariana. Vê se você consegue. deixa eu É ver que esse aqui. computador meu. Consegue? Foi, acho que agora foi. Ó, muito Nós bem. temos 1 hora para live aqui no Instagram. E bom, é isso com a palavra, professora. Muito obrigada novamente por ter aceito o nosso convite de estar aqui na nossa live do comitê. Não, imagina, eu admiro muito o trabalho de vocês, o grupo, do pessoal dos jovens arbitralistas e todos os projetos, então com muita alegria. Você pode depois também apresentar para
pessoal que entrar, né, o grupo de vocês, se tem processo seletivo, se não tem, eu sempre faço propaganda para os meus alunos para se engajarem nesse tipo de coisa, né? Porque na faculdade a gente fica muito voltado para, como é que é? Para resolver o conflito na briga, né? Sim, Então, sim. essa oportunidade de você, enquanto na faculdade, enquanto estudando, poder se deparar com outras formas de solução de conflitos, eu acho super positivo. Então, sempre faço muito propaganda nas aulas da graduação do Uhum. projeto do CBMA, né, dessa reunião dos jovens. Nós tivemos agora mais de 300 pessoas inscritas. E aí a gente está fazendo todo o processo seletivo. E aí eu acho que daqui a pouco já devem anunciar. Nós temos muito orgulho mesmo do comitê, porque realmente, desde o começo, foi um projeto do Gustavo Schmidt para difundir a mediação. A gente via nas faculdades que isso não era tão amplo quanto ir direto para o judiciário mesmo, né? Era basicamente o que a gente aprendia, as formas que a gente aprendia para solucionar um conflito, e nem sempre é a melhor forma, e a gente tem visto isso, né, com o passar do tempo, vindo a lei de mediação aí já deu uma ampliada. Mas a gente tem recebido muitas perguntas quanto à mediação trabalhista. Então, foi uma ideia de trazer isso por... Até agora, né, na pandemia, tem tido muitas perguntas e tem tido uma adesão maior do que em outros momentos. E as pessoas não sabem o que é, simplesmente. Porque, na verdade, nesse período mais difícil, acaba que a possibilidade de solução de conflitos no meio de diálogo representa uma saída, né, para muita gente que estava no sufoco. E aí a gente, infelizmente, a mediação trabalhista, ela ainda é muito restrita, porque quem normatiza a mediação trabalhista é o CSJT, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E aí o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ele regulamenta através da instrução 74, a instrução normativa número 74. Infelizmente, essa resolução, ela ainda pode evoluir muito. Por quê? Porque hoje ela só permite a mediação trabalhista dentro do próprio Poder Judiciário. Não deixa de ser bem-vinda, porque, né, é uma forma da gente vivenciar um conceito de tribunal multiportas e tudo mais, mas o correto, no meu modo de ver, seria a possibilidade da gente realizar mediação fora também da Justiça do Trabalho, e a Justiça do Trabalho reconhecendo isso. Eu acho que é o próximo passo, né, o que tudo indica, da resolução, falei de normativa, a resolução 74 do CNJ. E aí, que eu acho que vai deixar essa normatização mais semelhante à solução de conflitos nos juízos comuns, né, na resolução 125 lá do CNJ mais antiga. Mas o fato é que, ainda que não haja esse reconhecimento normativo expresso, na vida real a gente vê muita mediação trabalhista. Eu mesmo estou à frente de uma Câmara que é exclusivamente solução de conflitos trabalhistas, que é a CEMATRA, que é uma Câmara com espectro nacional, porque também existe a resolução de conflitos de forma remota, pela internet. E na CEMATRA a gente faz muitos acordos e, eventualmente, o cliente, as partes interessadas, vão usar do procedimento de homologação de acordo extrajudicial pela reforma trabalhista desde 2017, novembro de 2017. Então, lá na CEMATRA, a gente acaba fazendo muita coisa nessa vibe aí, mesmo não havendo ainda um reconhecimento expresso, mas é o que tudo indica. E eu vejo também, eu faço muita... Às vezes que a gente fez, eu acho que a gente fez no comitê de vocês, no CBMA, algumas simulações eu cheguei a fazer lá com o pessoal. E o fato é que, por mais que seja um ambiente assim que as pessoas fiquem mais temerosas, né?
acaba que a mediação é super indicada para as relações de trabalho. E por quê? Porque você, em tese, né, não é o seu último emprego da vida. Em tese, você vai continuar inserido ali no mercado de trabalho e também dificilmente, né, você é carteiro e vai virar astronauta. Em geral, você vai continuar no mesmo nicho do mercado de trabalho. Então, essa solução menos desgastante, que consegue é, que consegue dialogar mais com os atores do mercado, ela acaba sendo menos, assim, menos agressiva, menos impactante em relação à disposição, né, daquele trabalhador no mercado, todo o desgaste psicológico que uma reclamação trabalhista traz. Né? Porque mesmo a pessoa também que demanda na Justiça do Trabalho não vai ser a primeira nem a última. Sim, e Demanda por da que vida uma dele. mediação e não uma conciliação? A gente costuma receber essa pergunta. Qual é a diferença, no caso da mediação trabalhista? Qual é a diferença nessa seara da mediação para a conciliação? São filigranas técnicas, assim. Eu acho que na prática acaba que não faz, porque quando a gente estuda, né, a mediação, em tese, o mediador ele se colocaria numa posição mais neutra, né? Não daria muita enfim, Sugestão? razão, sugestão abstrata e tudo mais. Mas, olha, no trabalhista, acaba que o mundo é meio desconcertado, né? Então, todo mundo dá palpite em tudo. Então, a gente, na verdade, acaba vivenciando, chamando de mediação, mas o que se vivencia, principalmente assim, nas câmaras extrajudiciais, né, como é a CEMATRA, o que se vivencia acaba que é a conciliação mesmo, porque o mediador, contra todas as premissas técnicas, ele dá palpite, né, ajuda as partes a resolverem questões de cálculo, enfim. Então, acaba que essa diferença é uma diferença formal, assim, técnica, mas que não se verifica na prática. A gente acaba fazendo mediação, conciliação, chamando de mediação, porque o sujeito que ajuda as partes a chegarem no conflito, com certeza, ele acaba dando muito palpite, muita sugestão, se posiciona, né, de um lado ou de outro. Mas, lógico, tentando manter uma equidistância, mas se colocando num papel de esclarecedor de dúvidas, né, prestando informações às partes, que muitas vezes não tem muito a noção dos contornos do direito que está sendo postulado ali, por aí, né? Outra pergunta que a gente costuma receber é porque a mediação pressupõe que não a mediação pressupõe, mas a dúvida quanto ao empregado e empregador numa mesa de mediação. Na mediação trabalhista, como é que isso funcionaria? Porque as pessoas que olham falam assim, mas é como se o empregador estivesse com mais força dentro de uma mesa de negociação, conciliação, mediação e afins. Como é que isso se dá na prática? Como é que o mediador ou a mediação trabalhista poderia resolver isso, se existir realmente? Em geral, acaba que o detentor do capital, ele tem um poder de barganha maior do que aquele que vende a força de trabalho. Isso é da lógica do capitalismo. Eu acho que o papel do mediador é tentar, justamente pela economia do tempo, que representa uma solução dialógica, pela efetividade do resultado, tentar abreviar essa distância, né? E agora é importante também a gente saber que quando eu estou, após o rompimento do vínculo trabalhista, a opção pela mediação, ela se presume espontânea, né? Porque se eu, assim, qual que é a grande crítica de quem não é contrário ou não aceita a mediação trabalhista? Porque o empregado vai acabar aceitando tudo porque ele tem medo de perder o emprego. Mas cá entre nós, e isso é verdade, mas cá entre nós, quando a opção pela mediação ela se dá
ela se dá após o rompimento do vínculo. Concorda que o que se mais temia já aconteceu? Ou seja, o Sim. sujeito já foi demitido. Então, eu acho que é triste, mas é um espaço que legitima essa opção, né? A gente tomar essa opção como uma coisa mais espontânea, mais autêntica. Porque se ele faz essa opção, mas é porque ele também agora que não tem onde cair duro mesmo, porque é a chance que ele tem de receber alguma coisa. Acho que isso não é tão não se verifica no mundo real, porque cá entre nós, a Justiça do Trabalho, ela trabalha muito bem, ela tem bons resultados em termos de Uhum. Celeridade, Sim. comparando com a Justiça Federal, com a Justiça Comum. Então, Sim. assim, a marcação de audiências nos grandes centros, né, o Brasil é continental, a gente tem que também saber que uma coisa que se afirma aqui não vale para o resto, mas Rio, São Paulo, você consegue uma sentença condenatória num período menor do que um ano, né? Então, Sim. E o essa próprio mediador, questão. ele já vê isso também, né? Quando existe uma disparidade muito grande, ele já trabalha com isso dentro da mediação. Então, as pessoas não precisam ficar receosas quanto a isso. Numa boa mediação, isso também é visto. Porque a própria Justiça do Trabalho, ela nasceu nesse viés, né? De uma justiça paritária, que resolveria os problemas ali da comunidade local, mais voltada para o diálogo, mais para a oralidade do que para a forma escrita. Então, acaba sendo uma vocação do formato estatal de solução de conflito trabalhista. Sim. Outra pergunta, quando a gente começa a conversar, a explicar mesmo, partindo do princípio que ou a pessoa é leiga ou está começando na faculdade a entender toda a dinâmica jurídica e afins, quando a gente fala que pode ser feito um acordo na mediação num geral, e esse acordo é visto se dá certo ou se não dá certo. Para depois de um tempo, por exemplo, voltarem à mesa e podendo modificar alguma coisa ou adicionar alguma coisa. Isso na mediação trabalhista também existe? Como é que isso poderia ser visto ou feito? Na verdade, até o encerramento do processo, né, de mediação, até as partes realmente firmarem as suas posições e homologarem o acordo na Câmara, sempre se pode mudar. Na seara trabalhista, mais ainda, porque o fato é que, como eu já disse, a lei não reconhece ainda a mediação, o título resultante da mediação trabalhista, como um título executivo, como acontece no cível. Essa é a diferença, né? Uhum. Então, para ser promovido a um título, na verdade, a mediação ela tem que ser levada à Justiça do Trabalho e homologada, se ela quiser ser um título executivo judicial. Então, assim, parece que as partes podem rever suas posições até firmarem, até as firmarem definitivamente, e na Justiça do Trabalho, com o plus, que no meu modo de ver, gera até uma certa insegurança jurídica, porque afinal de contas, o que foi mediado e combinado pode, a qualquer tempo, ser contestado na Justiça do Trabalho, porquanto a Justiça do Trabalho não reconhece ainda a mediação trabalhista com força, né, peremptória em face dos mediados, infelizmente, né? Então acaba que a gente não se consegue. Mas então para que vai fazer? Porque também tem uma coisa. Quando se faz a mediação trabalhista, quando a gente faz muito lá na Câmara, você sabe que, por incrível que pareça, ninguém contesta. Porque, na verdade, judicializar é um movimento muito próprio de quem está insatisfeito da vida, né? De quem está chateado, de quem queria um outro resultado. Então, por mais que a lei tenha ainda esse passo a dar,
o fato é que, quando as partes saem satisfeitas de um procedimento de mediação, elas dificilmente, né? Aliás, assim, na minha experiência, eu nunca vi. Elas dificilmente elas vão contestar o que o desfecho que elas próprias construíram, né? A quatro mãos lá na Justiça do Trabalho. Ah, o Ricardo, querido, oi, Ricardo. Estamos aqui, Gente, Ricardo, com o que pessoas quiserem podem perguntar, tá bom? Eu tô do vendo várias CDMA. pessoas aqui, podem perguntar que nós passamos a Várias professora. pessoas com alguns aqui, doida. Estamos num grupinho super pequeno, super petit comitê. Mas fica gravado aí para o pessoal Fica, eu vou depois salvar no final. acessar, né? Do grupo dos jovens, do Comitê dos Jovens Mediadores. Arbitralistas. Muito bem. Oi? E Quase caiu. aí, e mais o que vocês queriam saber? Deixa eu ver aqui se mais alguém mandou alguma pergunta. Seria mais o porquê mesmo, né? Tudo relacionado ao porquê ir com a mediação à Justiça do Trabalho. Mas já foi falado também que homologando não pode-se fazer uma mediação e levar a homologação. Isso é uma forma. Feita essa homologação, é possível recorrer dessa homologação da mediação, se não der certo, se alguém ficar insatisfeito, algo assim? Aqui em relação ao acordo e Acho que caiu aqui. Deixa eu ver. Oi. pronto, caiu aqui, gente. Faz parte. Tecnologias. Meu Deus, agora caiu o negócio aqui no meu. Peraí, cadê meu negócio? Ih, Jesus. Sumiu aqui, gente. Pronto. Peraí, pronto, vai. Foi. Tudo certo. Aí o que era, gente, que a gente estava falando? Então é isso. Levarem a homologação, é possível recorrer depois? Sim, Foi feito um acordo? recorrer não. Na verdade, o que cabe, querida? Cabe só ação rescisória, né? Uhum. Cabe ação rescisória, tem súmula do TST nesse sentido. Quando as partes fazem acordo, caberia ação rescisória. Agora, sabe o que acontece também? Às vezes o juiz não homologa o acordo. Ou homologa parcialmente o acordo, enfim, com alguma restrição, né, do que as partes falaram. Aí, nessa hipótese, as partes podem recorrer, aí sim, podem recorrer. Quando houver, Professora, né, tem algum tema assim da mediação do trabalho que seria bom as pessoas se atentarem, dar uma olhada, algum assunto recente? Uma mediadora dessas, vixe, o que é, Larissa? Não entendi nada. Fazer eu o acho quê? que é um elogio. Se tem algum assunto recente que seria bom as pessoas olharem, que se interessam pelo tema? Eu acho que essa situação dos acordos que são parcialmente homologados, isso tem me chamado a atenção, porque quando veio o procedimento de homologação do acordo extrajudicial, me pareceu ser um procedimento de jurisdição voluntária. E aí até, ou seja, que não existiria contraposição de interesses, né, lide propriamente dito. Então, caberia ao judiciário verificar as condições de validade ali do negócio jurídico, homologar ou não. Mas um desfecho que tem chamado a atenção é aquele desfecho no qual o judiciário nem nega, nem homologa. Ele remodela o acordo, ou fala assim, essa cláusula não vale.
ou essa outra cláusula eu gostaria de incluir. Né? Me parece que isso seria o pior dos desfechos, porque acaba que o judiciário constrói uma solução, as partes chegam com a solução construída, e o judiciário, então, desmorona, mas não só desmorona, como constrói uma outra solução que não foi desejada pelas partes, né? Eu acho que isso tem chamado muita atenção, vale a pena dar uma olhada nesse tipo de problema na jurisprudência. O TST tem caminhado no sentido de que essa solução seria ilegítima, ou seja, caberia ao judiciário apenas averiguar se presentes ou não as condições de validade do negócio jurídico, mas, né, mas nunca se sabe, né? Então, acho que é um tema que chama atenção. Mandaram aqui solicitar mediação coletiva de trabalho, mas não com uma pergunta. Talvez se é possível? É possível, sim. É uma mediação coletiva, talvez entre entidades sindicais. Isso tem um procedimento próprio regulamentado em instrução normativa do TST, né? Você pode solicitar mediação no TST. O TST tem um setor específico para isso, para as mediações coletivas. Eu acho que hoje quem está à frente desse setor, se eu não me engano, se ainda está, é o professor Rogério Neiva, muito habilidoso nessas negociações coletivas, tem alguns artigos, tem até um livro de negociação coletiva também interessante, né, porque era um procedimento que era típico das delegacias, que depois passaram a ser as superintendências regionais do trabalho. Mas o próprio TST oferece, né, para os sindicatos, para os entes coletivos que estejam aí na iminência de um dissídio coletivo, de uma questão mais drástica. Então, essa oferta de mediação, ela tem bastante qualidade hoje, né, nos termos que tem sido, que eu consigo testemunhar até no TST, e gratuitos, né, o que é melhor, gratuitos. Apesar de ser uma esfera judicial, está dentro do TST, não faz, não tem consectários assim determinantes. É possível que as partes desistam, não queiram mais aquilo ali. E o que eu acho interessante é que a marcação é bem rápida. Todas as vezes assim que eu tive a oportunidade de vivenciar a negociação coletiva mediada por esses órgãos, é muito rápido, assim, coisa de 2, 3 dias de marcação, e a assistência tem muita qualidade também. Nossa, 2, 3 dias é muito rápido mesmo, assim, se pensar em toda uma seara judicial, assim, num todo, 2, 3 dias é realmente... Deixa eu ver aqui. E o pessoal bem capacitado, sabe? Quem fica à frente dessas mediações. Lógico que também você pode fazer numa Câmara, né? A nossa Câmara também faz negociação coletiva. Hoje a negociação coletiva, ela traz a solução de muitas questões, porque desde da nova redação do artigo 611-A e B da CLT, que legitimam a prevalência do negociado sobre o legislado, é que você tem a mediação coletiva, a mediação coletiva, ou a negociação coletiva, que seja, como uma ferramenta para você realmente construir direitos ali para aquele nicho do mercado de forma muito eficiente, muito aderente à realidade, né? Então, não só o TST oferece, nessa vibe aí de tribunal multiportas, como as câmaras extrajudiciais. E aí, qual a diferença? Que no âmbito coletivo se reconhece até em lei ordinária, que é a CLT, a força do resultado dessa negociação ou mediação, se você tiver um agente facilitador ali, que é a norma coletiva que prevalece em relação à lei. Entendi. Outra coisa que perguntaram é quanto à mediação, o mediador não precisa ser advogado, mas na mediação trabalhista é necessário que as partes elas estejam com o advogado.
Isso é correto? Ou só para a homologação? Não, para homologação, a lei fala, né, no procedimento de homologação de acordo extrajudicial, a lei exige a representação por advogados, advogados integrantes de sociedades diferenciadas, para prevenir a questão de reclamações casadinhas, né, de fraude trabalhista. E também a lei, a resolução 74 do CSJT, que fala da mediação dentro da Justiça do Trabalho, nos sejusques, né? Essa mediação não. Essa mediação, ela poderia, porque em tese, ela vai ser operada por servidores ou até juízes aposentados, com homologação do judiciário. Então, ali, nessa mediação, me parece que valeria a gente pensar em jus postulante, em capacidade postulatória das partes, ou seja, as partes estarem ali, não necessariamente representadas por um advogado. Mas, para homologação de acordo extrajudicial, a lei exige. Professora, você vê a mediação trabalhista como perspectiva para a pacificação social? Mandaram essa pergunta aqui. Sim, lógico, principalmente depois da reforma. Através da mediação, a gente consegue construir normas, né, super aderentes à realidade vivenciada ali pelas partes. Então, acaba que você consegue uma normatização mais atual, né? Mais específica para aquele determinado setor. Então, o resultado dessa mediação é transformador, porque nessa perspectiva coletiva, ela supera, inclusive, a legislação heterônoma, a legislação estatal. Então, depois que a reforma reconheceu essa força do resultado da negociação coletiva, o papel transformador acabou sendo, assim, reconhecido pela própria lei, no meu modo de ver, porque o que eu tenho visto principalmente nas experiências de negociação coletiva que a gente tem lá na Sematra, a construção, assim, de cláusulas super criativas, às vezes que não representam não representam um impacto financeiro para a empresa, sabe? E representam um avanço, um incremento muito grande de qualidade de trabalho, de qualidade de vida para os trabalhadores, de incremento de trabalho digno, seguro para os trabalhadores. Às vezes, né, a possibilidade de sair para buscar um filho na escola, sei lá, algumas vezes por semana, a possibilidade de você operar o teletrabalho junto com o trabalho híbrido, né, que a gente fala de teletrabalho, ainda mais principalmente nesse período de retorno. Então, pode ser muito transformador, pode realmente prevenir uma série de conflitos, de omissões legais e, inclusive, de proibições legais que já estariam superadas pelo estágio civilizatório que a gente se encontra. O que as pessoas, muitas vezes, elas não conseguem entender é que nem sempre se trata somente de dinheiro. Às vezes, para aquele trabalhador, é necessário, por exemplo, ter um dia em teletrabalho ou ter um horário flexível em determinado momento do dia para conseguir pegar um filho na escola. Isso já faz uma diferença grande a ele, né? Lógico, lógico. Tem muitos benefícios, assim, soluções de burocracia, sabe? Isso é possível ser visto na mediação, porque no judiciário, normalmente, é muito raro você ver esse tipo de pauta. Lógico. Solução, assim, de coisas de questiúnculas mesmo, que realmente acabam onerando o negócio, o dia a dia, né, da empresa, e podem ser resolvidas numa conversa, questão de controle de jornada, de aproveitamento de tempo de trabalho, né, de acomodação da vida profissional com a vida pessoal. Então, isso tudo podem ser ganhos, assim, resultados de diálogo, sem impacto financeiro, mas com ganho de convivência
para as partes ali no dia a dia do trabalho. A gente vê isso sempre, cada dia mais. Cada vez mais as pautas de reivindicação, de negociação coletiva, vêm com pontos criativos, assim, que resolvem problemas do cotidiano. Sim. E a mediação, ela pode, às vezes, finalizar até uma semana, 2, né? Já a pessoa conseguir ter ali um acordo que seja viável para todas as partes. E isso, assim, é extremamente célere, né? Ela resolve um problema, pelo menos, assim, entendendo que aquele acordo será cumprido e tudo mais, mas é uma resolução extremamente célere de um problema pela mediação. Isso. Deixa eu ver aqui, eu acho que nós não temos mais perguntas. Gente, alguém quer mandar alguma pergunta aqui pela live direto? A gente consegue ver. E alguma... Agora, eu não sei o que quando assim, a gente já falou muitas coisas. Quando aconteceu o rompimento, eu não sei se você ficou gravado, né? A primeira parte. Não, continuou. Não, tá tudo direto aqui. Então pronto. Então deixa eu chegou salvar o perfil de vocês, que aí depois eu compartilho no story. Perfeito. Para quem está conhecendo a mediação agora, professora, você quer deixar alguma mensagem, assim, para as pessoas entenderem melhor, se interessarem mesmo, não só em participar de uma mediação, mas talvez entrar para o estudo acadêmico mesmo, da área de mediação que só vem crescendo? Convidar as pessoas a conhecerem o CBMA, a própria CEMATRA, né, participar dos eventos. Eu acho que a informação é a melhor ferramenta aí da mediação trabalhista. Existe um bloqueio cultural ainda que a gente tem a vencer, né, uma série de questões ligadas a todo o histórico, toda a lógica do direito do trabalho, de proteção e tudo, e parece que a mediação, quando não tem a intervenção do judiciário, fica um modo de solução assim meio solto, né? Então as pessoas ficam mais temerosas mesmo de não terem aquele acolhimento estatal. Mas o que eu tenho testemunhado são soluções muito criativas e efetivas e eficientes para a tutela de direitos trabalhistas. Então, assim, acho que o próximo passo a ser dado é o reconhecimento, né, do termo de mediação extrajudicial, sem essa necessidade de homologação, se houver a participação de um terceiro imparcial, mas mesmo que nós já temos até hoje construído com a resolução 74 do CSJT, já é um passo muito importante, já tem, né, uma massa crítica muito interessante de ser estudada, elaborada. O número de acordos na Justiça do Trabalho ele é maior do que praticamente todas as outras jurisdições, né? Então, eu acho que a Justiça do Trabalho tem uma vocação muito específica para as formas de solução dialógicas. Então, não tem porquê de toda essa resistência. Eu acho que, para quem ainda tem alguma dúvida, vale a pena tentar interagir com a gente, né? Com o CBMA, com a CEMATRA, e verificar o resultado desses trabalhos, porque acaba, principalmente nesse período de pandemia, acabou sendo a solução para muita gente, né? A gente viu muita demissão em massa, muita diminuição de acordos individuais pela singela ausência dos sindicatos. Então, acordos que conseguiram superar a premissa de hipossuficiência ou de impossibilidade de negociação interpartes, porque quando a pandemia chegou, né, a gente lembra no iniciozinho, as coisas simplesmente fecharam e tinham muitos trabalhadores que não conseguiram acesso ao sindicato. Foram coisa de 2, 3 dias que você sumiu, né, o mundo. Sim, então, assim, a medida provisória 927, que depois veio a ser declarada constitucional pelo Supremo,
foi a primeira vez, né, que houve uma normatização no Brasil reconhecendo acordo individual em matérias tão relevantes como diminuição de salário, diminuição de tempo de jornada. E o fato é que se ficou claro que nesse momento de crise, houve uma zona de interseção de interesses. Eu acho que todo mundo queria sobreviver, né? Isso foi uma das lições, assim, positivas que a gente pode ter tirado dessa pandemia e que fica aí para reflexão para quem ainda duvida da efetividade dessas novas formas de solução de conflitos. Temos um comentário, DSD_Delavi. Penso que esta é uma solução para todas as áreas do direito, mas no direito do trabalho não vejo isso acontecendo como poderia. Tem algum ponto de melhora que poderia vir a ser visto na mediação no direito trabalhista, ou depende de mediação para mediação? É caso prático? Como é que... E, Delavi, se você puder compartilhar mais do comentário, o que poderia também, né? Qualquer pergunta para ponto de melhora, realmente. Eu acho que a revisão da Resolução 74, né, a ampliação da mediação, do reconhecimento da mediação extrajudicial, na verdade, são várias barreiras culturais também, né, inclusive o quantitativo que se apresenta para mediar precisa ser majorado para a gente, através dessas experiências, que a gente vai evoluindo, né? Eu acho que é por aí. Sim, e é muito novo, né? Conforme o tempo for passando, provavelmente isso vai ser mais aceito, mais difundido. As pessoas já vão entender melhor o procedimento, já vão saber os pontos positivos e negativos, porque também existe a possibilidade de não ser o melhor método para determinados casos. Assim como existem casos que seriam perfeitos para a área de mediação, tem casos também que não podem nem ser levados, né, à mediação trabalhista. Deixa eu ver aqui se tem mais algum. Excelente temática, parabéns, obrigada, Alfredo Santos. Bom, sobre o que nós vemos aqui no comitê, a mediação tem muitas competições pelo Brasil, já está sendo difundida, então quem estiver na graduação ainda pode, dentro das suas faculdades, procurar, porque tem muitas faculdades, PUC, BMEC, o FRJ, o ERJ, que participam dessas competições. Muitas pessoas que estão na faculdade nem sabem que existem. A gente recebe perguntas, às vezes, de pessoas que estão no 8º, 9º período, e não sabiam que as próprias faculdades tinham grupos, pessoas que ensinam realmente como é que participa de competições. Então, quem quiser, procure na própria faculdade, né, que é uma ótima opção, mas o CJM também... nós já participamos, já recebemos um prêmio na Camarb de 2019, eu acho que foi isso. Foi muito bom estar lá e receber esse prêmio junto com o CJM. Nós não esperávamos, foi a primeira vez que o CJM participou. Então, como o CJM mesmo, não determinadas faculdades, junto com as nossas faculdades, né? Então, assim, é muito legal. A mediação não é simplesmente uma coisa que é confundida com conciliação e as pessoas passam batido em uma matéria de eletiva ou são obrigadas, quando começam a advogar, são obrigadas a participar porque tem que participar na área civil. Tem muitas áreas e tem... na parte acadêmica, então, tem um mundo de coisas a serem estudadas. Professora, você tem alguma doutrina que possa falar para as pessoas que se interessem em pesquisar mais sobre a mediação? Não tem muita coisa, mas eu parabenizo muito o grupo de vocês, muito participativo, muito dinâmico. Acho que os alunos têm que, né,
participar desse evento. Agora teve a competição da Camargo, agora eu até fui avaliadora, terminou mês passado. Eu nem lembro quem é que ganhou. Não sei se o pessoal do CBMA estava lá. Mas Não lembro agora. não sei. Mas eu acho que isso é super válido, assim, para quem, né? Eu acho que super anima. E o livro do professor Rogério Neiva, que está lá no TST, eu acho muito bacana, porque é só sobre negociação, na parte de negociação trabalhista, então tem uns insights bem legais, é um livro fininho, assim, mas bem direcionado. E quando aquele livro, A Caixa de Ferramentas, de Ferramentas da Mediação Azul, da Magda, não sei. Então, que não tem nada de trabalhista específico, mas, nossa, eu super uso na Câmara, sabe? Então, eu acho que não tem nenhum específico, assim, só da Justiça do Trabalho. Quando você está ali, né, nessa doutrina de solução extrajudicial, tudo é válido, tem que ler, correr atrás mesmo e acompanhar sempre quando você entra no site, não da Justiça do Trabalho, do CSJT, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, tem números muito importantes em relação à solução de conflito mediadas, sabe? Os Sejustes têm tido muito sucesso nas mediações, tanto individuais como em âmbito coletivo, no TST. Perfeito. Bom, mais uma vez, obrigada, professora. Obrigada a quem acompanhou a live. Eu vou deixar salvo aqui no perfil do comitê. E nós estamos todo mês com lives e reuniões, então é só seguir a gente aqui. Temos sempre... assim, tem todas as redes sociais. O CJM está em todos os lugares. Nós trabalhamos muito em cima da mídia, porque é o jeito que a gente consegue ir até vocês que estão nos assistindo. Então, todo mês tem live, tem reuniões. Nós agradecemos muito aos professores que aceitam participar das lives, porque o tempo é muito complicado, a gente sabe. Ainda mais nesse período um pouco doido que a gente está vivendo. Então, eu acho que é isso. Obrigada, professora. Alguém tem alguma pergunta de finalzinho? Eu acho que... Olha, só mandar um beijo. Obrigada, sucesso para vocês. Contem comigo na próxima, tá? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.